Operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia, em São Paulo, termina em tumulto e um policial militar é baleado. Corpo de advogado é encontrado esquartejado em Araçatuba, no interior paulista. Homem que confessou o assassinato da menina Emanuele é achado morto na cadeia. O presidente do Supremo Tribunal Federal adia por 6 meses a implantação do juiz de garantias. Exclusivo, o SBT tem acesso a imagens da operação de guerra para a transferência dos líderes da principal quadrilha que atua dentro e fora dos presídios. Polícia de Minas Gerais investiga se a terceira morte por síndrome nefroneural está ligada à cerveja contaminada. O Ministério da Agricultura encontra substância tóxica na água usada pela cervejaria. Estados Unidos e China assinam um acordo que pode encerrar a guerra comercial entre os dois países. O governo americano confirma apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tempestade destrói o ginásio de uma escola nos Estados Unidos e fere crianças que jogavam no local. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um policial militar foi baleado durante uma operação para prender traficantes na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A PM e a Guarda Civil reagiram com bombas de gás. Depois da confusão, aquela rotina, de comércio de drogas a céu aberto foi retomada. E o trânsito foi liberado. Quem vive no bairro espera uma solução. Por telefone, a Guarda Civil Municipal disse que não participou da operação na Cracolândia, apesar das imagens que mostram agentes da corporação durante o conflito. 5 pessoas foram baleadas em menos de 48 horas no Rio de Janeiro durante tentativas de assalto. Os parentes do policial militar morto não quiseram gravar. Ele está internado e não corre risco de morrer. E olha só, Marcelo, uma corretora de imóveis foi violentamente agredida depois de uma discussão dentro de um badalado restaurante de São Paulo. E a situação foi tão grave, Raquel, que ela precisou passar por 3 cirurgias para reconstruir o rosto. Nesse vídeo, o Jockey Clube de São Paulo disse que soube da agressão por meio das redes sociais e disse também que vai pedir esclarecimentos ao locatário. O restaurante informou que lamenta o episódio e também disse que presta apoio e solidariedade a Milka Borges. Que absurdo, hein? A polícia pediu à justiça a prisão temporária de 4 pessoas suspeitas de terem esquartejado um advogado em Araçatuba, no interior de São Paulo. No velório de Ronaldo César Capelão. E veja em instantes, testemunhas afirmam que o homem preso por queimar morador de rua em São Paulo é inocente. O SBT tem acesso a imagens que mostram a mega operação de transferência dos chefes da maior facção criminosa do país. Fica com a gente, é já já. A transferência dos homens que comandam o crime organizado em São Paulo para presídios federais vai completar 1 ano no mês que vem. O SBT teve acesso com exclusividade aos vídeos dessa mega operação. As imagens mostram a operação em Curitiba, um homem preso depois de brigar com um vizinho arrumou mais uma confusão. Ele é acusado de injúria racial contra um dos policiais militares que o prenderam. Douglas Eduardo Artigas, de 30 anos, tinha se envolvido em uma briga. O caso está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Civil. 2 testemunhas disseram em depoimento à Ouvidoria das Polícias de São Paulo que é inocente o homem preso acusado de atear fogo e matar um morador de rua. Uma das testemunhas disse ter visto o responsável do Ministério da Agricultura encontraram indícios de contaminação na água de resfriamento usada na cervejaria Becker, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Pois é, hoje a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que mais uma pessoa morreu da síndrome nefroneural. Mas a relação do caso com o consumo da cerveja ainda é investigada. No mês passado, e consumiu a cerveja Belo Horizontina. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, já são 17 casos suspeitos de intoxicação no estado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, adiou por mais 6 meses a implantação do juiz de garantias. Em uma decisão liminar que ainda precisa ser votada em plenário, ele também definiu novas regras para o cargo. Cabe ao ministro Luiz Fux, que é o relator das ações, liberar o caso para julgamento.
O governo dos Estados Unidos defendeu que o Brasil tenha prioridade no acesso ao OCDE. O pedido de entrada no chamado Clube dos Países Ricos já foi apresentado. Jair Bolsonaro comemorou o apoio anunciado. Uma reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo na internet afirma que o secretário especial de comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, se mantém como sócio de uma empresa que presta assessoria a emissoras de televisão e agências de publicidade contratadas pelo governo Jair Bolsonaro. Agora à noite, Fábio Weingarten se defendeu em um pronunciamento. Eu não tenho absolutamente nada a esconder. A época da na segunda fase do acordo, que deverá ser a última. Menos de um ano depois do desabamento de 2 prédios na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro, obras irregulares seguem a todo vapor na região que é dominada por milicianos. A tragédia de abril de 2019 matou 24 pessoas. No comando, menos a prefeitura. E a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o trabalho de fiscalização é prática rotineira na região e diz que embargou 9 construções desde dezembro do ano passado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Terem vários carros. Um homem e 2 adolescentes foram detidos. A partir de hoje, os proprietários de veículos que pagaram o seguro DPVAT antes da redução do valor autorizada pela Justiça já podem pedir o reembolso. Pois é, Raquel. Apesar disso, quem tentou fazer a solicitação nesse primeiro dia teve dificuldade, porque o site da seguradora não funcionou bem. No ano passado, foram feitas mais de 320 mil indenizações no país. E você vai ver daqui a pouco. Bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso capota o carro durante uma etapa do Rally Dakar. Não perca, é já já. O primeiro-ministro da Rússia renunciou ao cargo hoje, juntamente com todo o gabinete ministerial do país. O anúncio foi feito horas depois de o presidente Vladimir Putin propor reformas políticas que, na prática, poderão fazer com que ele permaneça no centro do poder no futuro. Último a deixar o poder. Deputados opositores a Nicolás Maduro afirmam que foram atacados por chavistas e proibidos de entrar na Assembleia Nacional Venezuelana. Santa Sé e organizações intergovernamentais. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro disse hoje que a água que é distribuída aos consumidores, tanto da capital quanto da Baixada Fluminense, vai voltar ao normal, sabe quando, Marcelo? Semana que vem. Até dá lá, para esperar, né? As pessoas bebam o que chegar, né? E essa crise teve um efeito, assim, muito difícil no bolso dos consumidores também, porque a cor escura e o mau cheiro da água que sai da torneira fizeram a venda de água mineral disparar nos supermercados. Depois que Kevin, de 8 anos, teve gasto em... Com certeza a gente tenha água saindo sempre, Deus me. A água que ele está bebendo deve ser mineral. Tava bem limpinha, né? Tava. Para você, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba